geohistórica de alcance global, compreendendo indivíduos e coletividades, povos, nações e nacionalidades, culturas e civilizações. Esse é o novo e imenso palco da história, no qual se alteram, mais ou menos radicalmente, os quadros sociais e mentais de referência de uns e de outros em todo o mundo. Então, ao situar o IANE aqui, é uma perspectiva de luta, que eu acho que todas as falas foram mencionar, identificando, obviamente, a crise do capitalismo e pensando para além da própria lógica capitalista, e traduzindo os embates da dinâmica que nos foi aqui proposta nessa relação Estado, democracia e educação. Pensando, então, que essa chave do nacional, do local, se articula a uma perspectiva transnacional e mundial, entender que este movimento, que assume as particularidades históricas do Brasil, se articula um movimento mais amplo, que eu chamaria particularmente o movimento da Organização Mundial do Comércio, e toda a perspectiva da regulamentação da educação como serviço, que vai assumindo em cada país, em função das suas peculiaridades, determinados possibilidades e desenhos, mas marcadamente caracterizado pela interpenetração de esfera pública e esfera privada em detrimento da esfera pública, por meio de novas formas e formatos de privatização, marcadamente agora com o desenho da financiarização tão presente já na educação superior no Brasil, ainda que recente, que agora se espraia por esses novos desenhos, com a força e um volume muito grande para a educação básica, ancorado em análise e proposições de organismos e agências multilaterais e em formas de governança, particularmente no cenário pós-golpe de 2016, com um novo sentido ético-político para a educação e para a sua efetivação, configurado a partir de reformas gerenciais, onde a formação, seja a formação dos estudantes ou a formação dos profissionais, assume novas configurações, por vezes retomando concepções, termos que nós cunhamos, mas dando a eles, atribuindo a eles um outro sentido absolutamente restrito e pragmático, tendo por carro-chefe a relação da avaliação da regulação e do controle do processo formativo e do trabalho docente, como já foi aqui destacado. Ora, nesse cenário, pensar a formação de professores é pensar a discussão que fazemos, sobretudo com muita intensidade, pós-década de 80 no Brasil, isso é anterior, mas é a partir da década de 80 que nós vamos ter um confirmamento muito grande, chamando a atenção que este é um campo de disputa. É uma disputa da concepção de mundo, de homem e de sociedade, e que, logicamente, quando apreendemos o cenário da formação de professores, essa concepção, essa disputa, ela historicamente foi dada, vivenciamos isso, como a Helena já destacou aqui, com o exemplo dos parâmetros curriculares nacionais, mas essa lógica e um conjunto de atores que estavam presentes naquela época, estão agora no encaminhamento das políticas, e certamente implicam disputas mais diferenciadas. A primeira delas é sobre concepção de educação, sobre concepção de escolarização, de formação e, obviamente, uma visão de docência absolutamente restrita em contraposição à concepção de docência presente, por exemplo, nos movimentos de formação de professores e na Resolução 2 de 2015. Uma disputa que não é pontual e que foi traduzida aqui por Helena também, do locus da formação. Há uma negativa e uma narrativa de contraposição à formação que se faz nas universidades. Isso não é um acidente de percurso, uma vez que o conjunto de estudos já sinalizam que a formação, o grosso da formação aligeirada, se dá nessa dinâmica da educação superior marcada pela diversificação e diferenciação institucional, portanto, onde boa parte da formação se efetiva em instituições isoladas, mas há hoje uma sinalização, inclusive, uma parcela da produção do campo que tem por alvo direto o ataque às universidades, ao processo formativo que o faz, exatamente para naturalizar um outro locus formativo. Uma disputa também muito efetiva, tocante à lógica de formação
a dinâmica da sua integralização, né, o percurso formativo, bem como ao perfil do egresso, acreditando por vezes a outros espaços, como por exemplo a dinâmica avaliativa e de certificação, o papel angular de supostamente demarcar a qualidade do processo formativo. Isso no cenário em que nós avançamos nos últimos tempos, e aí destaca, por exemplo, a presença da Helena, né, e todo o esforço, né, que partilhamos de uma construção, depois no Conselho Nacional de Educação, na Secretaria de Educação Básica, na dinâmica também da CAPES, um esforço grande de pensarmos um horizonte de políticas, diretrizes e programas, né, que resultaram, entre outros, nas metas 15, 16 e 17, 18 do Plano Nacional de Educação. Numa perspectiva cuja compreensão e textura política era de valorização dos profissionais de educação. Valorização entendida a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salário, condições de trabalho e de saúde dos profissionais de educação. A partir desse cenário, no âmbito do Conselho Nacional de Educação, trava-se uma disputa já à época da Resolução 2 de 2015, uma vez que tínhamos uma comissão bicameral com mais de metade do Conselho Nacional de Educação. Isso demonstra a centralidade que já assumia naquele período e uma resistência enorme, é isso que a Helena também destacou, o caráter de inovação dessa Resolução 2 de 2015, que foi de trazer um capítulo específico sobre valorização dos profissionais da educação. Essa foi uma luta muito grande, porque havia toda uma sinalização de que não tínhamos uma disputa, não tínhamos uma demanda para a formação de professores e que isso era resultado da forma como essa formação se efetivava em vários espaços, inclusive na universidade. Batalhamos essa disputa e o papel das entidades foi fundamental nas audiências públicas. Daí é preciso chamar a atenção que o processo anterior, que resultou na 2 de 2015, ele foi amplamente discutido com a contribuição absolutamente fantástica das entidades do nosso campo e conseguimos garantir nessa resolução um capítulo específico remetendo a essa ideia que trouxe aqui de valorização e, portanto, colocando que supostamente essa baixa procura ela era resultante muito direta, né, essa baixa procura dos cursos de formação, uma resultante concreta da desvalorização do profissional da educação e não uma resultante, como alguns defendiam no Conselho Nacional de Educação, de uma carga horária excessiva para a formação. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o desdobramento, quando vem o novo desenho, ele retoma esses embates que lá já estavam e que naquela época conseguimos avançar a ponto de termos parecer no âmbito da comissão bicameral aprovado por unanimidade e depois também no âmbito do Conselho Pleno por unanimidade. Ora, um desenho que se colocava à época, né, pensando já uma articulação entre formação inicial e formação continuada no âmbito das instituições de educação superior, mas também pensando nessa articulação com os sistemas de ensino, com 3 frentes formativas, cursos de licenciatura, formação pedagógica e cursos de segunda licenciatura, considerando, obviamente, os indicadores que tínhamos de que 25% dos mais de 2.200.000 professores que já estavam inseridos no sistema não tinham formação de nível superior. A partir daí, essa perspectiva de avaliação. O que nós vamos ver agora? Se mantém essa dinâmica, mas se retoma uma lógica que nós, boa parte de vocês aqui não acompanharam, são muito jovens, mas se retoma com o novo parecer do Conselho Nacional de Educação, a lógica dos esquemas 1 e 2 piorados, uma vez que tem corte na carga horária, tanto para a formação pedagógica quanto para a segunda licenciatura. E ainda que tem mantido a carga horária de 3.200 horas, foi uma luta na Resolução 2 de 2015, agora se faz isso, mas com uma mudança absolutamente cruel no horizonte formativo. Então nós tínhamos, grosso modo, pensando a Resolução 2 de 2015, uma ótica muito clara do que seria a governança da formação das instituições. Governança essa centrada num projeto institucional.
Lembro, né? Tivemos inclusive aqui fazendo essa discussão, ontem fazíamos a mesma discussão na UEPA. Pensando então um projeto institucional de formação com identidade própria, considerando a diversidade nacional, mas sobretudo valorizando a autonomia das instituições. O novo desenho negligencia tanto a questão da diversidade como não valoriza, ao contrário, submete o conjunto das instituições a uma lógica absolutamente reducionista da base nacional da BNCC. Ora, mas não apenas um projeto institucional, mas uma concepção ampla de docência em que ela era traduzida, nesse embate, nesse processo de construção, como ação educativa e processo pedagógico, metódico e intencional, construído nas relações sociais, étnico-raciais, por meio de princípios e objetivos, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes, não apenas aos processos de aprendizagem, mas incorporando também a socialização e a construção do conhecimento. Agora o que nós temos é todo um aligeiramento dessa perspectiva, a docência quase que retornando a uma compreensão de regência, cujo regente se faz ou é pautado pela Base Nacional Comum Curricular. Nesse sentido, a Resolução 2 de 2015 também atenta, em consonante ao campo, às lutas e à produção do campo, tinha como eixo a Base Comum Nacional, com diretrizes que foram historicamente construídas, e aí destaco o papel da ANFOP nessa perspectiva, de uma articulação, formação inicial e continuada, sólida formação teórica e interdisciplinar, unidade de teoria e prática, trabalho coletivo, gestão democrática, valorização dos profissionais da educação, articulação entre ex-formadores, sistemas de ensino e instituições de educação básica. Essa dinâmica agora ela acaba assumindo uma caracterização muito mais reducionista. Por outro lado, também a Resolução 2, considerando a realidade concreta das diferentes unidades federativas em que os profissionais da educação assumiram, além da docência em sala de aula, do exercício docente em sala de aula, também uma perspectiva da docência no seu sentido ampliado, como alguns de nós trabalham, envolvendo coordenação e mesmo a gestão das instituições educativas. É por isso que a Resolução 2 coloca a formação para o exercício da docência e gestão educacional escolar no âmbito das dinâmicas pedagógicas e formativas. A Resolução 2 também não contraria a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional com um novo modelo, uma nova proposição do Conselho o faz, porque ela ratifica aquilo que está expresso na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que a formação inicial dos profissionais do magistério será ofertada preferencialmente de forma presencial, com elevado padrão acadêmico, científico, tecnológico e cultural. O desenho agora é se naturaliza a educação à distância e se reduz supostamente este cuidado ou esse controle da dinâmica formativa, definindo já numa resolução que é preciso garantir apenas a prática e estágio supervisionado como momento presencial. Então veja, que aí há um atentado, inclusive, à legislação no tocante a essas questões. Bom, a minha Resolução 2 traz uma visão de formação continuada muito antenada com as nossas discussões históricas e os exercícios, compreendendo dimensão coletiva, organizacional, profissional, o repensar do processo pedagógico dos saberes e valores, envolvendo atividades diversas, tendo como finalidade precípua a reflexão sobre a prática educacional e a busca do aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político. E Helena, acho que já traduziu bem o reducionismo posto agora, na medida em que se culpabiliza o professor e, ao mesmo tempo, remete a ele as condições objetivas para sair dessa condição, e a lógica, obviamente, é a perspectiva aí meritocrática. Ora, qual é esse desenho? Esse é um desenho que já havia traduzido no Brasil, que conseguimos reverter, mas não o fizemos, é preciso sinalizar, como políticas de Estado, e, logicamente, nós temos aí recursos absolutamente efetivos.
que vai se vincular a uma compreensão de epistemologia social que negligencia a relação entre conhecimento e instituições, mas obviamente afirma a base como a estrutura de poder e obviamente de racionalidade para a dinâmica formativa. Ora, nesse sentido, a tese central, a meu ver, que orienta as reflexões críticas sobre a Base Nacional Comum Curricular, é aquela que as apreende como uma política que articula processos de gestão, avaliação e regulação do currículo, com clara ênfase na retórica da mudança, da reforma do conhecimento e do gerencialismo na formação de professores. O pressuposto que orienta esta tese parte do entendimento de que vivenciamos um discurso ou retórica neoeconomicista e reformista em torno da proposição e materialização dessa política. A aprovação da BNCC pelo Conselho Nacional de Educação, e obviamente agora, numa perspectiva menor, não se deu por unanimidade a despeito da condução coercitiva e aligerada do processo por parte de muitos integrantes da Casa. É necessário destacar o papel de 3 conselheiras Márcia Guiar, Malvina Dútima e Aurina, que, em articulação com o campo, foram as 3 únicas conselheiras que não votaram a essa base, a ponto de levar a uma afirmação muito importante da Márcia Guiar, que é: as buscas da celeridade na tramitação, sobretudo das minutas de parecer, do parecer e da resolução, se sobrepuseram ao papel do CNE como órgão de Estado, comprometendo a discussão e eventuais ajustes e contribuição às minutas. Este desenho lá da BNCC é reproduzido agora com a formação de professores. Uma vez que de uma reunião para outra, desconsiderando a manifestação das entidades, e mesmo no documento, com a assinatura de mais de 20 entidades nacionais, desconsiderando esse conjunto, você tem uma aprovação sem, obviamente, garantir uma discussão. Então, esse processo nos coloca diante de alguns elementos básicos, que, a meu ver, servem tanto para a Base Nacional Comum Curricular, como para essa proposição de diretrizes e base para a formação de professores. Dizer que elas não são diretrizes consensuais, não foram pactuadas e, portanto, a meu ver, não estão legitimadas. Então, acho que esse horizonte é bastante importante e isso nos coloca diante do desafio que é de exercitarmos movimentos como fizemos à época dos parâmetros curriculares nacionais e outros. Nisso reside a retomada cada vez mais da autonomia das instituições universitárias nesse processo de construção. Pulando aqui agora. Então, a lógica desse discurso é uma lógica, como já foi também sinalizada, reformista, construído de cima para baixo e de fora para dentro, mas se tenta ocupar, e aí faz com vários atores, e esses atores estão absolutamente articulados, já estavam antes, já estavam tensionando a época da Resolução 2 de 2015, mas pós-golpe encontra um espaço absolutamente fértil para a ocupação e mais o manejo, e aqui já foi feito a referência ao trabalho da Olinda, da Letícia e do Mauro Titon, que é muito interessante para a gente ver quem é hoje o Conselho Nacional de Educação. Ele expressa conferências, CEMAES, ABNS, ANUB, Ser Educacional, Croton, Miami University, OEA, Instituto TIM, SEB, Pearson, Estácio, Sesgranville, Natura, Unido. E aí? Então, nós temos claramente essa configuração, vale muito a pena ler esse desenho e as análises que tanto eu li, Letícia e Mauro fazem. Mas então, essa lógica formativa de construção da BNCC, ela tem por eixo, quer dizer, uma nova dinâmica de poder, de compreensão, de aligeiramento de conhecimento, centrando nas formas de conhecer, organizar, regular e controlar os processos formativos na escola. Isso já é feito, se nós pegarmos todas as mudanças do PNLD,
né? Mas não apenas as mudanças do PNLD, mas também como é que eles hoje fazem parte de toda a lógica de aquisição, não é? E fusão no âmbito do campo. É enlouquecedor, eu vou ficar aqui conversando, porque eu vou selecionando aqui algumas coisas dessa configuração, né, para falar que, por mais que esse discurso ou retórica em torno da construção da base defenda a existência de uma parte comum e uma parte diversificada, isso aparece também em alguma medida, inclusive com a mudança dos eixos das 3.200 horas para as licenciaturas, né, o que se nota é a tendência à padronização e homogeneização de conteúdos, objetivos e habilidades. Não por acaso, em todo o anexo, ele é um anexo que traz as 10 competências e todas as derivações daí decorrente. Né? Outra perspectiva tem a ver com toda uma discussão que nós fazemos no campo, que era o direito à educação, agora restrito ao direito à aprendizagem, uma aprendizagem direcionada, né, e poderíamos estar discutindo isso um pouco mais. Ora, o BNCC integra um rol de políticas, uma dada organicidade que deve nos levar também a uma organicidade na contraposição a este movimento. Tá? E aí vamos lá. Saltando. Bom, em última análise, o que está em jogo com este movimento da BNCC e da nova resolução aprovada para a formação da Base Nacional de Formação de Professores? Uma mudança que não é pontual, ainda que o próprio texto do Rosário do ano passado, né, chega num dado momento até elogiar a resolução 2 como foi feito na audiência, mas é outra coisa, é outra concepção de docência, é outra concepção de formação que nós, o campo, tem caracterizado como uma concepção instrumental e pragmática, cuja lógica de governança fora da universidade, né, uma estreita submissão das DCMs, a BNCC, o que hierarquicamente não poderia ter sido efetivado, uma revisão da concepção dos eixos de formação, uma redução da carga horária, da complementação e da segunda licenciatura, uma demanda sempre presente do setor, do setor privado, uma segmentação entre professor e gestor, que implicará no retorno das habilitações, como foi aqui traduzido, mas também na revisão no curto prazo das diretrizes curriculares nacionais para a formação do pedagogo. E digo mais, há um movimento envolvendo parcelas de educadores do nosso campo, né, de defesa da retomada do bacharelado em pedagogia. Então, é todo um desenho que nós já conhecemos e que agora se apresenta. Mas mais do que isso, é um controle ideológico sobre a dinâmica formativa, sobre o que se ensina e o que se espera em termos de resultado. Ignora-se, como eu disse, a diversidade nacional, a autonomia pedagógica das instituições, naturaliza-se a EAD como dinâmica formativa, de igual modo secundariza toda a produção, como diz a ANPED, do pensamento educacional brasileiro. É este o cenário. O que fazer? Que perspectivas devemos nos colocar? Quero pensar trazendo o Carlos Nelson Coutinho, que acho que é muito importante nesse momento. Dizer, portanto, para aqueles que, em nome dos interesses histórico e universal dos trabalhadores, lutam pelo socialismo, a democracia política não é um simples princípio tático, diz Carlos Nelson Coutinho. A democracia política é um valor estratégico permanente, na medida em que é condição tanto para a conquista como para a consolidação e aprofundamento dessa nova sociedade. Recuperando, então, essa perspectiva do Carlos Nelson Coutinho, e a construção de um outro horizonte, é também fundamental recuperar a concepção de educação do Frigoto, que diz que a educação ela é constitutiva e constituinte das relações sociais. De igual modo, faz-se necessário a defesa da democracia e do Estado democrático de direito que está em jogo neste país. Então, defender hoje a Constituição Federal, em particular, o seu artigo 1º, que diz que nós somos uma república federativa, portanto, Estado democrático de direito, é fazer valer os fundamentos da soberania, dignidade, cidadania, valores sociais e pluralismo político. Isso significa que precisamos de uma dinâmica de disputa que nos articule a todos.
Também, voltando lá ao texto do Ian, essa disputa, que é uma disputa de concepção de mundo, de homem, de sociedade, de democracia e, portanto, de educação, deve se dar no plano internacional, também no nosso campo, numa articulação internacional e numa luta de unidade, uma luta interna, a partir de concepções geradoras. Hoje passamos uma boa parte do almoço discutindo com o Roberto Legge exatamente sinalizações políticas, e temos feito isso no Fórum Nacional Popular de Educação. É preciso avançar nessa unidade de lutas em cima de princípios que são fundamentais. Preservação do fundo público, contrariedade às vinculações na área, e ao novo regime fiscal, portanto, que já estava posto lá no Pinguela para o passado, também conhecido como a ponte para o futuro, presente na reforma trabalhista, previdenciária e administrativa. Nessa linha, precisamos ter grandes eixos, e esses eixos implicam, como eu comecei a minha fala, numa articulação entre democracia e Estado, democracia e educação. Não vou me alongar mais, mas quero concluir essa fala com Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que diz o seguinte: todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre, e mais alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Que continuemos juntos, estabelecendo uma pauta unitária de lutas. Muito obrigado.